Olá, assombrosos. Dizem que existe um lugar entre os mundos, um reflexo distorcido da nossa realidade, onde o tempo não flui e os rostos das pessoas parecem errados. Esse lugar é conhecido como Sete Além. Hoje você vai conhecer histórias de quem jurou ter estado lá e voltou para contar. Portas que se abrem sozinhas, elevadores que param em andares que não existem, e uma sensação de que algo ou alguém está observando você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Então, prepare-se, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Se você tem coragem, fique comigo. Olá, assombrosos. Eu era um trabalhador de turno noturno em uma pequena empresa de manutenção elétrica. Meu dia começava tarde e os ônibus que pegava já estavam quase vazios, deixando a cidade silenciosa e fria. Naquela noite eu estava cansado, os olhos pesados, as mãos ainda cheias de graxa das tarefas do turno, e me dirigi ao ponto para pegar a última linha de ônibus que me levaria para casa. O ônibus chegou, quase vazio como eu esperava. Subi, procurei um banco no fundo e encostei a cabeça na janela, tentando relaxar. A cidade passava em sombras difusas, os postes de luz piscando aqui e ali. Meu corpo já sentia a sonolência e meu pensamento vagava entre o cansaço do trabalho e a vontade de chegar em casa. Quando senti que era hora de descer, apertei a campainha e caminhei para a porta. Mas algo parecia errado. A paisagem do lado de fora não era familiar. O bairro que eu conhecia parecia distorcido, as ruas tortas e silenciosas. O ônibus parou e eu desci. A sensação de desconforto tomou conta de mim imediatamente. As pessoas na rua estavam lá, mas algo nelas não se encaixava. Os rostos eram estranhamente desproporcionais. Os olhos fixos em mim com intensidade incomum, vazios, sem vida, como se me examinassem por dentro. Um arrepio percorreu minha espinha. Era madrugada e o silêncio era pesado, quase sufocante. E então, no meio da rua deserta, vi uma criança, sozinha, naquela hora, algo totalmente fora de lugar. Minha respiração ficou pesada. A criança me olhou, os olhos negros refletindo algo que eu não consegui compreender, e falou com uma voz firme, quase soprada pelo vento. Você não deveria estar aqui. O medo explodiu em meu peito. Tentei recuar, meus passos apressados se misturando com o eco vazio da rua. Meu instinto dizia para voltar ao ônibus, para escapar do que quer que fosse aquele lugar. Mas a criança apenas me observava, imóvel, como se estivesse esperando algo que eu ainda não compreendia. Corri de volta para o ponto, procurando pelo ônibus que me trouxe, mas não havia sinal dele. A rua parecia se estender para sempre, as luzes dos postes piscando e lançando sombras que se contorciam. O vento frio cortava minha pele e o silêncio era absoluto, exceto pelos meus próprios passos acelerados. Cada esquina que eu dobrava parecia se repetir. Os rostos estranhos surgiam, se aproximando lentamente, sem falar nada, apenas observando. Meu coração batia tão rápido que sentia o peito doer. Respirei fundo e tentei me concentrar, lembrando da direção que havia vindo, tentando achar algo familiar. A criança reapareceu à minha frente, desta vez mais perto. Seus olhos negros brilhavam com uma luz quase sobrenatural. Volte ou ficará aqui para sempre, sussurrou, cada palavra carregada de uma ameaça silenciosa. Meu pânico aumentou, mas a determinação de escapar tomou conta de mim. Corri em direção a uma luz ao longe, pensando que fosse o ponto de ônibus ou alguma rua que eu conhecia. À medida que avançava, os rostos começaram a desaparecer,
como se evaporassem na neblina que surgia do chão. Finalmente, ao virar uma última esquina, vi o ônibus parado, com as portas abertas, como se me esperasse. Lancei-me para dentro sem olhar para trás. Sentei-me tremendo, sentindo as mãos suadas e o coração martelar. O motorista me olhou com indiferença, como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei ao meu ponto real, a rua estava vazia, silenciosa. Nada indicava que eu havia passado por algo sobrenatural, exceto pelo medo que ainda ardia dentro de mim. Meu corpo inteiro ainda tremia, e eu sabia que jamais esqueceria os rostos estranhos, os olhos negros da criança e a sensação de estar em um lugar onde não deveria estar. Naquele dia, aprendi que algumas linhas de ônibus não levam apenas a bairros desconhecidos. Elas podem levar você a lugares onde o tempo e a realidade se distorcem, onde o medo é tangível e os encontros são com algo além do que compreendemos. Escapei por pouco, mas a lembrança daquele 7 além ainda me persegue. E sei que, se eu pegar aquela linha novamente, talvez não tenha a mesma sorte. Eu sempre passava por aquela rua deserta no caminho do trabalho. Me chamo Melissa, tenho 28 anos. Trabalho como assistente administrativa em um escritório de contabilidade. E minha rotina é tão previsível quanto os ponteiros do relógio. Todos os dias, ao final do expediente, eu pegava o mesmo caminho para casa. E toda vez que passava em frente àquela casa abandonada, um cachorro começava a latir insistentemente para mim. Um latido frio, angustiado, que parecia atravessar as paredes e gelar minha espinha. No começo, pensei que fosse apenas um cachorro perdido, mas não fazia sentido. A casa estava destruída, as janelas quebradas, o portão enferrujado, e mesmo assim, o cachorro permanecia lá, sempre observando, sempre latindo. Um dia, resolvi perguntar à vizinha sobre ele. Ela balançou a cabeça com pesar. Já denunciamos várias vezes, mas quando vamos procurar, não tem nada lá. Isso me deixou intrigada e um pouco assustada. Como poderia um cachorro sobreviver sozinho numa casa em ruínas, sem comida, sem ninguém por perto? Alguma coisa dentro de mim me dizia para seguir o cachorro. E numa noite fria de sexta-feira, quando o céu estava encoberto e a cidade parecia adormecida, eu vi o animal correndo para o quintal da casa abandonada. Sem pensar, decidi ir atrás, sentindo o coração bater mais rápido, quase escapando pela garganta. A cada passo que dava, as sombras ao redor pareciam se esticar, a rua se curvar e o vento sussurrar nomes que eu não reconhecia. Quando me aproximei, o cachorro parou, virou-se e me olhou. Mas o olhar dele não era mais de um animal. Havia uma inteligência estranha, algo quase humano, penetrante, que me congelou no lugar. Antes que eu pudesse recuar, ele correu por uma porta que até então não existia na casa. Sem pensar, passei pela mesma porta. O mundo que encontrei do outro lado não se parecia com nada que eu já tinha visto. A rua continuava à minha frente, mas estava distorcida. Os postes de luz se inclinavam para dentro da calçada, sombras se contorciam nas paredes e o silêncio era absoluto, pesado, quase sufocante. Uma névoa baixa serpenteava pelo chão e cada passo que eu dava fazia um som oco, como se estivesse caminhando sobre ossos secos. Olhei pela janela de uma casa próxima e vi pessoas na rua, mas seus rostos não eram humanos. Seus olhos eram escuros demais, vazios, e seus sorrisos curvavam-se de maneiras impossíveis. Ficaram me encarando fixamente, parados, imóveis, como se estivessem esperando por algo. Minha respiração acelerou. O medo me paralisava, mas a curiosidade e a necessidade de entender me fizeram continuar observando.
No meio da rua, percebi uma criança pequena, vestida com roupas velhas e sujas. Ela me olhou com olhos que brilhavam na escuridão, e uma voz sussurrou, quase fora do mundo: "Você não deveria estar aqui." Um arrepio percorreu minha espinha. Meu coração parecia querer pular para fora do peito. Tentei recuar, mas meus pés pareciam pesados, afundando no chão, como se estivesse presa em areia movediça. O cachorro reapareceu ao meu lado, latindo de forma estranha, quase chamando-me. A criança estendeu a mão, e por um instante, senti que tudo ao meu redor estava vivo. A rua respirava, as paredes se curvavam, e a névoa parecia se fechar em torno de mim, formando mãos invisíveis tentando me agarrar. Eu precisava sair dali. Corri em direção à rua principal, mas as pessoas estranhas começaram a se mover, aproximando-se de mim de maneira inquietante, silenciosa. Cada passo delas fazia o chão vibrar, como se a própria terra estivesse consciente. Eu consegui alcançar o ponto onde imaginava que o ônibus poderia estar, mas ao olhar, não havia nada familiar. Apenas ruas distorcidas, postes tortos e sombras que me observavam. Finalmente ouvi o som distante de um motor. Um ônibus surgiu, as luzes tremeluzindo na névoa. Sem pensar, corri e consegui abrir a porta antes que ela se fechasse. Entrei ofegante, sentindo como se tivesse deixado metade de mim naquele lugar. O ônibus arrancou, e à medida que nos afastávamos, o mundo do Sete Além começou a se desfazer atrás de mim, como se fosse uma ilusão que desaparece quando você olha diretamente para ela. Quando cheguei ao meu ponto de descida habitual, o mundo parecia normal novamente. As ruas estavam desertas, silenciosas, e a lua lançava uma luz prateada sobre os prédios. Mas eu sabia que algo havia mudado. Meu coração ainda batia acelerado, e a lembrança daqueles olhos vazios, daquele cachorro impossível, da criança misteriosa, continuava me perseguindo. Nunca mais olhei para aquela rua da mesma forma. E todas as noites, quando o vento sopra através das árvores, ainda sinto o peso do olhar deles, como se estivessem esperando por mim. Olá, assombrosos. Eu sempre gostei de andar pela cidade tarde da noite. Trabalho como garçonete em um bar, e depois do turno, gosto de caminhar sem pressa pelas ruas vazias, ouvindo música no fone. Aquela noite estava fria. A chuva fina fazia o asfalto brilhar sob as poucas luzes acesas, e eu decidi chamar um táxi para voltar para casa. O carro parou com um rangido de portas que parecia prolongar o momento. Entrei, sem dizer uma palavra sobre meu destino. O motorista me olhou pelo retrovisor, uma sobrancelha levantada, e eu apenas acenei com a cabeça. Ele assentiu lentamente e arrancou. O cheiro de couro antigo e gasolina misturava-se com a umidade da rua. O som da chuva contra o vidro, o ronco do motor e o leve balanço do carro criavam uma sensação estranha, quase hipnótica. À medida que avançávamos, a cidade começou a se transformar diante dos meus olhos. Postes de luz alongavam-se, lançando sombras distorcidas no chão molhado. As ruas, antes familiares, pareciam desconhecidas, vazias de vida, mas carregadas de uma presença invisível. Um frio percorreu minha espinha, e minhas mãos começaram a tremer levemente. O ar dentro do carro parecia denso, pesado, quase sufocante. Tentei observar o motorista. Ele era um homem de meia idade, cabelos escuros, lisos, levemente oleosos, olhos castanhos profundos que refletiam a luz amarelada do painel. Seu rosto não mostrava expressão, mas havia algo no jeito como segurava o volante que me deixava desconfortável. Como se ele soubesse mais do que deveria. Em silêncio, continuei olhando pela janela. Passamos por uma rua estreita, quase deserta,
e notei figuras nas calçadas, pessoas ou algo que parecia gente. Seus rostos eram estranhos, desproporcionais, como se o tempo e a carne tivessem sido esticados de forma anormal. Um deles levantou a mão lentamente, apontando para mim, e senti um arrepio intenso subir pela nuca. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. O táxi não parava em nenhum lugar que eu reconhecesse. Cada curva parecia me levar mais para longe da cidade que eu conhecia. Meu instinto gritava para eu pedir para voltar, mas algo dentro de mim me impedia de falar. Eu estava presa naquele silêncio, naquela tensão crescente, e cada reflexo no vidro parecia me observar. Foi quando vi o cachorro, um animal magro, com pelo encharcado, que surgiu do nada em uma esquina. Ele me olhou fixamente com olhos que pareciam quase humanos e latiu baixo, gutural. Meu corpo inteiro se contraiu. Como um cachorro podia estar ali, naquela rua desconhecida? Ele começou a correr à frente do carro, desviando pelas sombras das casas abandonadas, como se estivesse me guiando. Algo na sua postura me dizia para segui-lo. Antes que eu pudesse reagir, o táxi fez uma curva brusca. O cachorro desapareceu e de repente estávamos em uma rua completamente diferente. As casas pareciam antigas, algumas com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Havia uma sensação de abandono, mas também de vida oculta. Ao olhar pela janela, notei pessoas espreitando de dentro de casas, observando-me. Eram silhuetas estranhas, distorcidas, que desapareciam quando eu piscava. Meu estômago embrulhou e senti um nó na garganta. Onde estamos? Murmurei, minha voz quase engolida pelo som da chuva. O motorista não respondeu, apenas continuou dirigindo, olhando fixamente à frente, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Meu coração batia descompassado. Eu precisava sair dali, mas não sabia como. Cada rua que passávamos parecia se estender infinitamente, e cada esquina escondia algo que eu não queria imaginar. Então ouvi o sussurro. Não veio do motorista, não do carro, mas da própria rua. Palavras indistintas, ecoando entre as casas vazias. Você não deveria estar aqui. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Olhei para trás, mas o banco estava vazio, apenas eu e o motorista. Tentei me convencer de que eram apenas os sons da chuva, mas havia algo no tom, na cadência, que me fez acreditar que algo realmente me observava. O medo explodiu dentro de mim. Eu precisava voltar, encontrar uma saída. Apertei a alça da porta, meu corpo quase paralisado pelo pânico. O motorista percebeu minha inquietação e apenas acenou com a cabeça, silencioso, como se confirmasse que aquilo era exatamente o que eu temia. Não havia caminho de volta fácil. Quando finalmente virei a cabeça, vi uma escada estreita no final da rua, mal iluminada, que parecia se aprofundar no nada. Algo dentro de mim me impulsionou a correr. Abri a porta do táxi e saí correndo, a chuva misturando-se ao meu suor frio. O motorista apenas observou pelo retrovisor, imóvel, enquanto eu corria. Cada passo parecia arrastar minha própria sombra, que se contorcia nas paredes das casas, como se estivesse viva. Corri sem direção, seguindo o meu instinto, até que finalmente vi uma rua que reconheci. Um quarteirão familiar, luzes acesas, pessoas passeando normalmente. Meu corpo inteiro tremeu e respirei aliviada, sentindo que havia escapado daquele mundo que não deveria existir. Olhei para trás mais uma vez. As ruas abandonadas, as casas sombrias e o táxi haviam desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. Eu ainda sinto arrepio quando penso naquela noite. Aquela rua,
Aquele táxi, o cachorro, tudo parecia parte de um outro plano, um lugar onde o tempo e a realidade se dobram e onde alguns, por descuido, podem se perder. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.